Bom, eu queria convidar você então nessa manhã para abrir a sua Bíblia comigo, para a gente continuar esse estudo em Cântico dos Cânticos. Nós estamos hoje no capítulo de número 5. Essa é a aula de número 18 e o título dessa aula, se você está anotando, é o teste final de maturidade. Nós estamos caminhando aí para o final do livro, né? O livro tem 8 capítulos, nós estamos no 5. Então, hoje nós vamos falar sobre o teste final de maturidade dessa noiva. E esse teste é dividido em 2 etapas. Eu quero compartilhar com você que está aqui comigo no YouTube, assistindo gravado. Quero compartilhar com você que está comigo ao vivo aqui. E queria pedir para você abrir aí o trecho que a gente vai ler hoje. É o 5 do versículo 2 ao versículo 9. Esse vai ser o foco do nosso estudo, tá? Antes só da gente fazer essa leitura, eu já vou desativar aqui comentários para não atrapalhar. Eu quero só fazer um breve resumo, porque a gente acabou que não teve aula na semana passada, então a gente precisa fazer uma breve revisão do trecho que antecedeu esse que a gente vai ler, tá? E o trecho que antecedeu esse, do capítulo 5, foi o capítulo 4, em especial o versículo 16, que é quando a noiva clama pela presença de Deus, clama pela presença do rei na vida dela. E o que ela diz nesse 4:16? Você pode aí voltar à página da sua Bíblia se você quiser acompanhar. Ela diz assim, olha, desperta vento norte. E lembra que a gente comentou sobre isso? Quando ela clama, desperta vento norte, ela está dizendo sobre os ventos da adversidade. Quando batiam os ventos do norte, eram os ventos frios. O que ela está dizendo quando ela clama, desperte vento norte? Ela está dizendo que eu não tenho medo da dificuldade mais. Ela está dizendo, Deus, pode permitir que os ventos da dificuldade venham. E, cara, isso é uma oração bem corajosa. A gente falava disso na última aula. Quando ela fala, vem ventos do norte, essa é uma oração muito corajosa. Mas ela também diz, desperte ou venha ventos do sul. E aí são os ventos quentes, os ventos da primavera. E isso também são os ventos da bênção. E essa é uma oração relativamente mais fácil, né? Mas o ponto é que desperte vento norte, ventos das dificuldades, desperte vento sul, os ventos das bênçãos, mas sopre sobre o meu jardim, sopre sobre o jardim do meu coração, parafraseando aquilo que está escrito naquilo que nós meditamos na aula anterior. E por que ela faz essa oração a Deus? Por que ela pede para esses ventos soprarem no seu jardim? Para que a fragrância de Deus, para que o perfume de Deus, para que a presença de Deus fossem liberados por meio da sua vida. Então ela sabia que o próprio Senhor se agradaria com o cheiro, com o tempero, com a fragrância, com o perfume daqueles ventos na sua vida. E ela é bastante específica. Ela fala, né, nesse texto de Cantares capítulo 4, que a gente já viu nas aulas anteriores, que o meu amado venha ao seu jardim e coma dos seus frutos. Que o meu amado possa ter deleite, que ele possa desfrutar daquilo que ele mesmo plantou na minha vida, que o fruto que ele receba na minha vida seja agradável. E você vai notar então que algo aconteceu ali no capítulo 4, a gente comentou sobre isso. Do capítulo 1 ao capítulo 4, são os 4 primeiros capítulos desse livro, desse cântico de amor, do Cântico dos Cânticos, o maior cântico da Escritura. Ela está focada no que nos primeiros capítulos? No jardim dela. Ela está focada na herança que ela recebe do rei. Ela está focada na sua bênção, na sua experiência com a presença de Deus. Lembra? Olha, ele me colocou numa mesa de banquete. A bandeira dele sobre mim é o amor. Sustentem-me com passas, revigorem-me com maçãs. E ela está ali focada naquilo que ela recebe de Deus. Na herança que ela tem no rei. E cara, essa é uma maneira legítima, é uma maneira comum que nós começamos a nossa vida em Deus. Então, os 4 primeiros capítulos, ela está focada na herança que ela tem em Jesus. Mas, ele também tem uma herança em nós. E é disso que se trata esses últimos capítulos do livro, que é onde a gente está entrando. Ele tem uma herança em nós. E claro, nós queremos algo dele. E isso é bíblico. Há promessas e há heranças que Cristo liberou para nós através da sua obra na cruz. Ele liberou perdão para nós que éramos pecadores e inimigos. Ele deu para nós vida eterna. Ele fez para nós um novo e vivo caminho. E muitas outras coisas que a gente ainda nem tem noção, que a gente vai descobrir na era vindoura. Mas sabe, existe essa dimensão e essa dinâmica aonde a noiva, aonde a donzela vai amadurecendo, onde ela percebe que não ela apenas recebe uma herança,
mas que Ele também deseja algo de nós e que nós somos a sua herança. E nós falamos muito disso nas últimas aulas, que Deus deseja amantes voluntários. Você pode coroar o rei, você pode dar glória a Ele, você pode fazer isso sendo um amante voluntário, estando unido a Ele em amor. Então nessa oração que ela faz no capítulo 4, é uma oração de muita coragem, uma oração onde normalmente a nossa mente natural fica desconfortável ou tem medo de fazer, porque ela fala, vem vento norte. Em outras palavras, ela está dizendo, Senhor, se tem um teste que você tem ou que você quer fazer na minha vida, e que esse teste vai me aproximar de você, libere esse vento amargoso na minha vida. Gente, nós não estamos falando aqui de pedir para o diabo nos atacar, tá? Eu preciso deixar isso bem claro para você. Porque quando o diabo nos ataca, nós, que temos em nós aquele que é maior do que o que está no mundo, nós repreendemos o diabo. Nós mandamos o diabo embora das nossas vidas. Mas nós estamos falando aqui, no contexto desse livro, de um tempo divinamente orquestrado, de teste. Um tempo de provação, que tem um propósito definido e expresso. E qual é o propósito desse teste? O amadurecimento do amor por Deus na nossa vida. Para quê? Para que a fragrância de Deus suba, para que o cheiro de Deus suba, cresça no nosso jardim, na nossa vida, no nosso coração, e para que a gente possa viver como herança dele, de uma forma mais completa, mais consciente, e não apenas sermos crentes e maturos, focados em receber de Deus a nossa herança. E é claro, nós sempre vamos querer a nossa herança, e nós sempre vamos receber a nossa herança, e glórias a Jesus Cristo por isso. E nos nossos primeiros dias é natural que nós estejamos focados em receber. E a verdade é que, infelizmente, a maioria dos crentes ainda tem pouca revelação de que eles têm que passar para essa segunda etapa, para esse lugar onde eles percebem que eles são, ou que a igreja é a herança que o Pai prometeu ao seu Filho antes da fundação do mundo. Capítulo 1 de Efésios, versículo 18, Paulo ora, Paulo faz essa oração que a gente conhece, para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, a fim de que nós vejamos o que está escrito em Cânticos 4, aquilo que nós vimos na última aula, para que vejamos que nós recebemos e somos uma herança em Cristo Jesus. E sabe, quando nós começamos a ver a nossa vida como uma vida que pertence a Ele, como alguém de quem Ele desfruta, como a sua herança, alguém em quem Ele tem o seu prazer, isso muda tudo. E eu quero desafiar você que está aqui comigo nessa live e na live do YouTube que você está assistindo depois, a tornar o Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 16, grava aí na sua Bíblia, risca aí na sua Bíblia, torna isso parte da sua vida de oração pessoal. Então esses primeiros 4 capítulos ela está focada na herança que ela recebe do Senhor, mas agora nos últimos 4 ela está consciente e focada naquilo que o Senhor recebe através da vida dela. Ambos os trechos são válidos, são partes do nosso relacionamento que todos nós passamos com o Senhor, tanto nessa vida, na temporalidade, nessa era, quanto passaremos na eternidade. Essa é uma dinâmica que nunca vai acabar. Nós sempre receberemos herança nele, mas nós sempre seremos a herança dele. E agora, então, eu quero partir para o Cântico dos Cânticos, capítulo 5. E nós vamos ler aí o trecho que eu disse, o trecho de hoje. Nós vamos começar a partir do versículo 1, para ser mais fácil o entendimento. Mas nós vamos focar do 2 ao 9, tá? Então, lê comigo aí. Vem vento norte, vem vento sul, você tá vendo o 4,16, agora o 5. Entrei no meu jardim, minha irmã, minha noiva. Ajuntei a minha mirra, ajuntei minha especiaria, comi meu favo, o meu mel, bebi o meu vinho e o meu leite. Comam, amigos, bebam quanto puderem, amados. E aí a amada vai começar a falar, presta atenção nisso. Eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Abra a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal. Anota isso. Minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal. Pois a minha cabeça está encharcada de orvalho. Anota aí.
uma cabeça encharcada de orvalho. O meu cabelo está molhado da umidade da noite. Tem algo aqui, uma revelação escondida aqui. Ela diz, já tirei a túnica, terei que me vestir de novo, já lavei os pés, vou sujá-los de novo. Mas o 4, olha só o que diz o 4. O meu amado pôs a mão na fechadura. Meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei para abrir a porta. Minhas mãos estavam cheias de mirra. O meu dedo vertia mirra na maçaneta da tranca. Eu abri. Anota aí. Eu abri. Mas o meu amado se fora. O meu amado havia partido. Quase desmaiei de tristeza. Procurei, mas não encontrei. Chamei, mas ele não respondeu. Aí veja o que acontece, ela sai à procura dele. O versículo 7, as sentinelas me encontraram enquanto eu rondava a cidade e me bateram e me feriram e tomaram o meu manto. As sentinelas dos muros, ó mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar, se encontrarem o meu amado, que dirão a ele? Digam que estou doente de amor. Digam que estou doente de amor. Eu quero parar por aí. Então, nós vimos o 5:1, né? Que é depois do 16. E aqui tem algo interessante para você notar e você pode escrever isso. Sabe quantas vezes aparece nesse trecho que nós lemos aqui o pronome meu? De Jesus, do amado, do noivo, do rei Salomão ali, que faz a figura de Jesus. Sabe quantas vezes ele fala meu ou minha? 9 vezes. 9 vezes. Em outras palavras, ela está dizendo, eu quero ser o seu jardim. No capítulo 5, ele entra e toma posse. Ele diz, você é minha, minha. Ah, gente, é tão maravilhoso. A vida dela, a partir desse momento, começa a ser uma expressão do quê? Uma expressão de alguém que é uma herança para ele. Ela começa a viver um novo nível de consagração, um novo nível de devoção. E sabe, eu quero que você saiba disso. A Escritura diz que o nosso noivo, o nosso rei, o nosso Deus é Deus zeloso, é Deus ciumento. E Ele está apaixonado por nós, Ele está apaixonado por mim e por você. E Ele quer que nós estejamos também apaixonados por Ele. E Ele quer que nós expressemos isso de todo o nosso coração. E ela fez essa oração, e isso tem a ver com o teste de maturidade que nós estamos vendo aqui hoje, mas nós também fazemos essa oração nas nossas vidas. Eu não sei, talvez você já tenha feito isso alguma vez, mas eu já fiz. Quantas vezes eu orei, Senhor, faça o que for preciso. Senhor, tira tudo o que me atrapalha de viver a nossa comunhão. Isso, gente, é a mesma coisa que ela orou. Desperta, vento norte. E sabe, pode parecer uma oração legal, isso pode estar de repente numa música, numa canção, numa poesia, e fica muito bonito, mas essa é uma oração intensa. É uma oração perigosa de se fazer diante de um Deus que é ciumento, que leva o nosso amor, o nosso compromisso, a nossa aliança a sério. Então eu encorajo você nessa manhã a refletir sobre isso, a orar, a dizer, Deus, tire tudo que me atrapalha. Deus, faça o que for preciso. Deus, desperta o vento norte e sopra no meu jardim. E quando ela diz isso, e a dinâmica que a gente está vendo aqui, né? É como se a gente pudesse ouvir o rei dizendo, ok, é isso que você quer? Você quer os ventos nortes na sua vida? Jesus pergunta, você quer realmente que a minha fragrância seja liberada de um jeito novo, de um jeito único, de um jeito maior na sua jornada? E ela responde um sonoro sim. Jesus está dizendo, você quer que eu remova mesmo, filha, tudo que está te atrapalhando na sua comunhão comigo? E ela responde, sim, é o que eu mais quero. E então, ele se coloca diante dela com uma revelação totalmente nova dele mesmo. O livro de Cânticos é isso, sobre o rei trazendo a essa donzela que está amadurecendo novos aspectos da revelação, do conhecimento de quem ele é. E qual é a revelação que ele vai trazer nesse trecho que a gente leu? Presta muita atenção nisso. Ela vai ficar diante, depois dessa oração, ela vai ficar diante do Jesus, do rei que está no Getsemane. E chama essa noiva, e chama essa amada
para a comunhão dos sofrimentos. Olha o que eu pedi para você circular aí. Eu pedi para você grifar na sua Bíblia o versículo 2. Abra a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho. O meu cabelo está molhado com a umidade da noite. Isso faz uma referência direta a Cristo no jardim da sua aflição. Aqui é um chamado, já que ela está pedindo, olha, tire tudo que me atrapalha. Faça eu ficar mais perto de você, eu ser mais íntima, ter uma comunhão maior, te amar mais. Ele está falando, é isso que você quer? Eu vou despertar os ventos do norte. Mas para isso você vai ter que conhecer uma faceta minha que você não tinha visto ainda. Você vai ter que conhecer o Cristo no Getsemane. E ele chama essa donzela e ele convida eu e você. Se nós queremos amadurecer e queremos que tudo que nos atrapalha na comunhão seja retirado, ele quer que a gente conheça e tenha parte nas comunhões com o seu sofrimento. É isso que Paulo vai dizer lá em Filipenses 3. Se você está anotando, você pode marcar para você ler com calma na sua próxima devocional, Filipenses 3. Mas eu quero destacar o versículo 10, onde Paulo diz, já na sua jornada madura, ele diz naquela carta, o que eu quero, você quer saber o que eu quero, o que eu desejo do fundo do meu coração, você quer saber o que eu almejo para minha vida? Eu quero conhecer a Cristo. Mas ele não para aí, ele fala, eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participar com ele nos seus sofrimentos. Gente, nós não estamos falando aqui de sofrer por sofrer, nós não estamos falando de masoquismo, nós estamos falando de uma comunhão que existe nos sofrimentos de Cristo. Nós estamos falando de uma conexão, de um nível de experiência com o coração de Deus e somente pelo Espírito de Deus, que não é um sofrer por sofrer. Sabe, tem muita gente que acaba olhando o sofrimento como um fim em si mesmo. Algumas pessoas, elas entram no sofrimento porque elas desejam conquistar o favor de Deus, quase que para mostrar para Deus o quão difícil a sua vida é e que por isso ele tem que olhar para elas. Paulo não tinha nenhum tipo de deleite mórbido, esquisito, masoquista no sofrimento. Ele não queria mostrar-se como um homem de vida dura, porque ele era cheio de autocomiseração ou cheio de vaidade. Não, nada disso. Paulo queria experimentar a comunhão com o Cristo ressuscitado. Mas você só consegue comungar com o Cristo ressuscitado. Você só consegue entender e participar da ressurreição se você participar da morte. Se você participar da cruz, se você participar do Getsemane, da noite escura da alma de Cristo, das aflições. O que Paulo está dizendo? Jesus, eu quero conhecer dimensões de quem você é como um homem perfeito, como um homem sem pecado e que passou pela vontade de Deus na esfera do sofrimento sem esmorecer. Eu quero tocar nisso. Paulo queria se identificar com Cristo nos seus sofrimentos. É claro que Paulo tinha experimentado o pecado porque era ser humano como nós, filho de Adão, mas ele queria experimentar coisas do coração de Jesus, que só no sofrimento, só por meio da dificuldade, permanecendo na fé e na obediência, nós podemos experimentar. Vocês estão acompanhando o que eu estou falando? Agora, é tão interessante isso. Participar dos sofrimentos de Cristo é uma coisa tão incomum para nós na Igreja do Ocidente. Na verdade, a gente rechaça esse tipo de doutrina. Nós temos pouco entendimento sobre a intimidade que vem quando nós e o Senhor estamos conectados num lugar de sofrimento, num lugar do Getsemane. A gente vê o valor, a gente estima estar próximo do coração de Deus. Nós estamos firmes com Deus e com o seu reino, enquanto tudo vai bem. Agora, como igreja ocidental, toda vez que o desconforto, toda vez que o sofrimento aparece na jogada, nós resistimos. Nós queremos rechaçá-lo, dizer que isso é só coisa do diabo, mas existe uma comunhão nos sofrimentos de Cristo, no qual Paulo caminhou e que fez ele transicionar para uma maturidade que a gente pode ver ali no final da sua vida. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu terminei
tudo, eu guardei a minha fé. Eu fui oferecido como oferta de libação. Tudo que eu tinha para entregar, eu entreguei. Eu sou um homem que morreu para mim, antes mesmo de morrer. Por isso, eu estou ressuscitado com Cristo. Enfrentei açoites, prisão, enfrentei fome, frio, sono, naufrágios. Eu participei com Cristo nos seus sofrimentos. Quanto a mim, ninguém me moleste, pois eu levo em meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Irmão, nós precisamos entrar nessa realidade se nós queremos ser uma igreja gloriosa, uma igreja madura. De que há uma intimidade, de que há um lugar no coração de Deus que vem quando nós permanecemos fiéis na obediência e na fé quando estamos passando por meio dos sofrimentos. Ela diz assim no versículo 2: eu estava quase dormindo, mas meu coração estava acordado. Escutem, é a voz do meu amado está batendo. Aqui o que acontece? O amado vem novamente. O amado vem mais uma vez e ele vem várias vezes, né? A gente já viu no capítulo 2, eis a voz do meu amado. Ele está sempre vindo e prestes a falar com ela. A voz do amado é a voz do Deus noivo, é a voz de Cristo Jesus e ele está batendo, mas esse bater é um falar, ele está fazendo uma pergunta. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo: abra para mim. Eu quero que você abra o seu coração, abra a porta da sua vida para que a gente possa experimentar uma nova dimensão juntos. E amado, amada que está aqui comigo nesse estudo, o Espírito Santo, ele em diferentes medidas, em diferentes formas, ele fala conosco em nome de Jesus. E ele está falando mais uma vez nessa manhã de sábado, 8 da manhã. Você está aqui nessa live, ou você está aqui no YouTube, de repente você caiu aqui à toa. E ele está dizendo para você: abra o seu coração, abra-se para mim nisso, nessa nova esfera de maturidade. Não resista. Não apenas tolere uma temporada de vento norte, de dificuldade, mas se abra para mim, deixa o meu espírito falar com você, converse comigo e me permita te encontrar no seu momento de sofrimento. Me permita te encontrar nessa nova dimensão. E então ele fala com ela, e nós vamos dar prosseguimento, e ele usa 4 nomes diferentes para falar com ela. E nós vamos aprofundar nisso mais para frente. Mas anota aí só para você saber. Eu espero que você já tenha arriscado: minha irmã, minha noiva, minha pomba e minha perfeita. Eu estou usando a versão em inglês porque esse é um estudo do Mike Bickle, do IHOP. Mas você pode anotar a segunda versão que você está lendo aí na sua Bíblia. E todos esses 4 nomes que o rei cita a donzela e chama a donzela são nomes significativos. Não é que nós temos que usar essas palavras para se referir a nós, mas nós precisamos entender o que está por detrás desses 4 chamamentos, esses 4 nomes com que o Senhor fala conosco quando Ele nos atrai. Bom, Ele se revela como esse Deus, como esse Rei, como esse Cristo do Getsemane. Minha cabeça está cheia do orvalho da noite, meus cabelos estão molhados com as gotas da noite. Tem um paralelismo ali sobre a longa, escura, solitária e difícil noite do Rei Jesus que antecedeu sua cruz. Aqui, a noiva está recebendo uma impartição, uma nova revelação de quem Deus é. O Jesus que estava no jardim, agonizando, sofrendo, suando sangue, porque sabia o cálice que teria que beber. E ele responde em obediência: Pai, seja feita a tua vontade. Eu estou pronto. E sabe o que essa noiva responde? Ela responde: eu estou pronta. E como ela responde isso? Gente, nós estamos vendo aqui, eu quero lembrar você, o nome dessa aula é o teste da maturidade em 2 partes. E no primeiro teste, em 2 partes, o que a gente vai ver? A gente vai ver a liberação desses ventos do norte na vida da donzela. No primeiro teste, Jesus retira sua presença dela. Você vai ver aí, ó, que ela vai no versículo 6. Eu abri, mas o meu amado se fora. Ele havia partido. Ô, gente, ele retira a sua presença mais uma vez por um breve período, mas dessa vez ela não está desobedecendo. Dessa vez ela está obedecendo.
Dessa vez ela não fez nada de errado. Da outra vez ela tinha desobedecido, ainda que não tenha sido por rebeldia, era por medo, mas ela tinha desobedecido, então ela estava experimentando uma disciplina. Mas dessa vez ela abriu. E mesmo assim, a presença foi retirada. Sabe para quê? Para ver se ela continuaria fiel em amor, em fidelidade ao rei, mesmo sem o benefício. Presta atenção nisso que o Espírito está falando. Mesmo sem o benefício e mesmo sem o prazer de sentir-se bem em sua presença. Lembra dela debaixo da árvore, comendo passas e maçãs? Ela estava doente de amor, desfrutando daquele banquete que ele serviu para ela. Pois é, agora com os ventos norte soprando, com as dificuldades chegando, sem ela ter feito nada de errado, será que ela continuaria fiel em amor, sem esses benefícios? Será que ela continuaria por ele e apenas por ele? Ou será que ela buscaria ele apenas para sentir-se bem na sua presença? A pergunta para nós aqui é: o Rei Noivo, Jesus Cristo, é um meio para um fim que você deseja? Ou ele é o fim de tudo? Ou ele é o fim da nossa vida? Lembra que eu disse que é um teste em duas partes? Então, a primeira parte é que ele retira a sua presença mesmo quando ela está obedecendo. E ela perde a sensação da sua presença, o benefício da sua presença. Mas a segunda parte, está no versículo 7 em diante: as sentinelas me encontram enquanto faziam a ronda, me bateram, me feriram e tomaram o meu manto. Sabe o que quer dizer essa segunda parte do teste? As autoridades espirituais, as sentinelas, fazem referência às autoridades espirituais. Sabe o que elas fazem? Elas ferem a donzela. Elas tiram a cobertura, o manto. Elas molestam essa donzela sem ela ter feito nada de errado. Isso aqui é um paralelismo para nós. Ela está perdendo aqui a sua função. Você está anotando? Anota aí. O que ela está perdendo é a sua função. Ela está perdendo o seu lugar. Ela está perdendo a sua unção no meio do corpo de Cristo. Isso daqui faz referência a ministério. A razão pela qual é tão importante, porque no início do livro, isso vai ficar claro, esse teste é feito, porque no início do livro, ela só tinha duas orações, duas grandes orações. Você vai ver no capítulo 1, versículo 4. Ela quer experimentar a presença do rei. Atraia-me, me leva para suas recâmaras de amor, atraia-me após ti. E depois ela fala, e correremos juntos. Lembra que nós falamos da grande comissão, dessa corrida em parceria com o rei? Pois é, eram essas duas orações. Ela queria ser atraída e queria correr. Então ela queria desfrutar da presença e queria fazer parceria com ele no ministério, naquilo que ele estava fazendo. Então a visão de vida dessa noiva consistia nessas duas coisas. Eu quero ter você, experimentar a sua presença e quero estar associada com você para trazer o seu poder, a sua bondade, a sua salvação para outros. E essa é uma grande visão de vida. Essa é uma visão maravilhosa de vida. Experimentar Deus e trazer o reino de Deus para outras pessoas com parceria com o Espírito Santo. Mas o que Jesus vai mexer agora, nesse último teste de maturidade, é mexer nas duas coisas que ela mais se importa. Ele vai fazer com que essas duas coisas sejam temporariamente retiradas dela. E a pergunta, gente, dele para ela nesse estágio é: você está me servindo para que você se sinta bem? Quantos de nós amamos sentir a presença de Deus? Eu amo sentir a presença de Deus. Nós participamos agora recentemente do Dia Solene. Não sei se você teve a oportunidade, pelo menos, de assistir online. Foi uma reunião de parte da igreja evangélica brasileira, num dia de arrependimento, num dia de choro, num dia de jejum, num dia onde nós nos reunimos ali para nos derramar diante do Senhor. E como foi abundante a presença de Deus naquele lugar. E eu amo. Eu brinquei que foi um dos melhores dias do meu ano de 2023. Nós queremos sentir a presença de Deus. E nós amamos sentir a presença de Deus. E não há nada que nós devemos almejar ou desejar mais do que ser amados por Deus e poder amá-lo de volta. Essa é uma realidade tão dinâmica, tão profunda para o espírito humano,
é a realidade que transforma o nosso coração. Sentir o amor de Deus e amá-lo de volta, sabe? E ela quer isso. Lembra? Cânticos 2. Anota aí, Cânticos 2, 3, 4. O que ela fala? A sua bandeira sobre mim é o amor. Ela fala, sustentem-me com passas, refresque-me com maçãs, eu estou doente de amor. E depois, na sequência, ela quer ser ungida no ministério. No capítulo 2, isso está retratado de maneira especial. Então são as duas coisas que ela mais deseja. Sentir esse amor, desfrutar dessa sensação e também ser útil na sua presença, ter uma função ungida, significativa. E ambas agora serão retidas. É como se o Senhor estivesse mais uma vez fazendo a pergunta: você está nisso por mim ou só por você? Você está nisso por mim ou por aquilo que você pode se beneficiar disso? Sabe? Enquanto você sentir minha presença, se seu ministério correr bem, se as circunstâncias funcionarem do jeito que você quer, você vai me adorar. Mas e se tudo parar? E se não correr bem? Você ainda vai continuar sendo minha? Essa é a questão central. Na maturidade dessa donzela, da noiva, da igreja de Cristo, nós precisamos chegar nesse lugar onde Cristo é suficiente, onde Ele é o fim de tudo, onde Ele é a razão primária de tudo que somos e fazemos, onde descobrimos que Ele é a porção da nossa herança, que Ele é a nossa divisa agradável, que Ele é mais valioso do que qualquer ouro, prata, a própria presença dele sendo discernida, sentida, do que o ministério que a gente pode cumprir, do que a unção que ele pode nos dar. Ele é maior do que tudo. Ele precisa ser o primeiro e o único, e a única razão pelo qual somos e fazemos o que fazemos. E sabe, aí a voz do noivo fala com ela, vai comigo, no Cântico 5:2. Ele diz, 5:2, abre-me a porta, abra para mim. Essa é a mensagem do noivo para a noiva. Abra para mim, abra o seu coração para mim. Não apenas para as minhas bênçãos, não apenas para o ministério, não apenas para a presença que pode ser sentida, mas abra o seu coração para o Cristo do Getsemane. Abra o seu coração para o Cristo e a sua comunhão nos sofrimentos. Sabe, ele não está apenas dizendo, abra para o Jesus do perdão, abra para o Jesus da cura, abra para o Jesus da provisão. Esse Jesus é fácil de abrir, esse Jesus a gente abre com frequência. Mas que tal você abrir a porta do seu coração hoje? Deixa o Espírito Santo falar com você. Que tal você abrir a porta do seu coração hoje para o Jesus que vai fazer a vontade de Deus, independente do que isso vai custar? Isso é um rosto completamente diferente de Jesus. E eu tô falando para vocês aqui de uma mensagem que é muito fácil de ser pregada. Eu preciso ser honesta com você. Eu quero dizer sim a Jesus. Eu quero abrir para o Jesus do Getsemane, para aquele que está com o cabelo encharcado com o orvalho da noite, com o Jesus da noite escura, da noite solitária. Não apenas para o Jesus que me proporciona coisas boas e torna a minha vida melhor ou mais feliz. E sim, ele faz isso, graças a Deus, ele torna a minha vida melhor e mais feliz. Mas tem momentos em que ele vai reter algumas coisas da minha e da sua vida, para despertar um amor mais maduro e um clamor mais verdadeiro do nosso coração. E vai tornar esse coração mais aquecido. Gente, é isso que está dito lá em Apocalipse 3. Ele fala para a igreja de Laodiceia, eu estou à porta e bato. Ele está basicamente dizendo, eu estou na porta, se você ouvir a minha voz, se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar e nós vamos ter um tempo do meu jeito, da minha maneira, eu vou cear com você. Nós vamos ter uma comunhão profunda uns com os outros. É isso que está acontecendo com a sunamita, com a noiva, que é a figura da igreja aqui. Eu quero viver isso, é uma mensagem fácil de pregar, mas difícil de viver. Tantas vezes a gente ora dessa maneira, às vezes sem ter dimensão do quanto ela significa. Senhor, tira tudo que me atrapalha, Senhor. Senhor, é tão fácil pra gente dizer, Senhor, eu só quero você, tudo que eu quero é você. E é o Espírito Santo nos atraindo e dizendo, ok,
Você quer isso? Você quer que eu tire tudo que te atrapalhe? Você quer realmente só ter a mim? Se eu colocar você então nessa dimensão, se eu colocar você dentro dessa porta de Cantares 5, se eu despertar os ventos nortes na sua vida, será que tudo vai continuar da mesma maneira? Sabe, muita gente continua satisfeita só em Cantares 2, na mesa do banquete, estandarte de amor, cantando canção sobre adoração, sentindo o chu, o cheio, o shaba, indo aos cultos maravilhosos de domingo. E elas estão felizes com isso, mas há um lugar mais profundo do que Cantares 2. Cantares 2 é real, é parte do processo, mas ele quer levar a noiva a um lugar de maturidade. Eu amo Cantares 2, gente, precisa ficar claro aqui, eu amo Cantares 2. Eu quero viver lá para sempre, mas eu quero também entrar no capítulo 5 de Cantares. Eu quero conhecer esse Cristo do Getsemane. Eu quero ir para o capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 de Cantares. E aí ele fala, abra a porta, e ele então capacita ela a abrir a porta, porque a verdade é que a gente nem abrir a porta consegue. Ele capacita ela a abrir a porta como? Chamando ela desses 4 nomes. Querido, esses 4 nomes são nomes que o Espírito Santo está falando para mim e para você nessa manhã de sábado. É importante entender o significado desses 4 nomes. Nós não estamos falando de novo que você vai se chamar ou chamar a igreja de pombinha, de noiva, de irmã, de amada. Nós estamos falando da verdade que está por detrás desses 4 nomes. Lembre-se que nós estamos fazendo uma interpretação espiritual e simbólica do livro aqui. Então não é sobre as palavras, mas sobre o que as palavras dizem. Então primeiro ele diz, se você está anotando, anota aí. Você é minha irmã. Ele está capacitando, fortalecendo ela para abrir a porta. Você é minha irmã. Esse rei está dizendo, ele está dizendo para ela, eu também sou humano. Eu também me fiz carne. Você é minha irmã no sentido da natureza. Jesus é 100% Deus, mas ele é 100% homem. Eu também encarnei e fui tentado em todas as coisas como um homem. Eu sou um sumo sacerdote compassivo. Eu posso me compadecer de você, eu entendo a sua situação. Embora eu não tenha pecado, eu sei o que é padecer. Abra-se para mim. Isso quer dizer minha irmã. Mas depois ele diz minha noiva ou meu amor em algumas versões. E aqui ele nos motiva a abrir a porta com o seu amor eterno, com a sua aliança, com a sua afeição. Ele nos motiva pela graça. Quando Jesus nos atrai para abrir a porta para Ele e para ir mais fundo, mesmo que o vento norte esteja soprando, Ele diz, eu sou aquele que você ama. Eu sou humano igual você, eu fiz uma aliança com você, você me entende e eu não esqueci de você, eu sou aquele que você ama. Depois ele continua falando, minha pomba. E a gente já falou algumas vezes aqui, se você não assistiu, volte e assista as aulas. Quando ele fala sobre a pomba, ele fala de uma lealdade. A pomba é conhecida como ter os olhos fixos. Está falando de uma mente única. Aqui está falando não só de compromisso, mas de uma pessoa que tem um foco, uma mente única, porque está conectado com o rei, com o noivo. E a pomba também é uma figura do Espírito Santo. E nós precisamos entender isso, como ele nos capacita a abrir a porta através do companheirismo com o Espírito Santo. Nós não podemos abrir a porta do nosso coração sem viver um contínuo relacionamento com o Espírito de Deus. Nós precisamos estar diariamente conectados com o Espírito. Precisamos ser pessoas espirituais, não apenas pessoas morais. Não apenas pessoas que obedecem regras. Não basta para a gente fazer escolhas certas. Embora seja importante fazer escolhas certas também. Mas nós fazemos escolhas certas porque nós encontramos o Espírito Santo. Nós vivemos no sobrenatural. E Ele vive em nós. Então, Ele capacita ela a abrir a porta, trazendo a realidade sobre quem ela é. Minha amada, minha noiva, minha irmã, minha pomba.
E ele diz, olha isso que ele diz no final aqui: em você não há defeito. Em você não há defeito. Ô gente, que coisa mais linda. Nos dois lados desse teste de maturidade, ele fala as mesmas palavras para ela. Perfeita, sem defeito. Sabe o que quer dizer? Madura. Eu estou vendo você como alguém mais madura. E é por causa do versículo 3, eu queria só fazer esse parênteses aqui, que existem alguns comentaristas que por causa do versículo 3, leia aí comigo o versículo 3, já tirei a túnica, terei que me vestir de novo, já lavei os pés, terei que sujá-los de novo. Por causa desse trecho, desse versículo, alguns comentaristas pensam que ela está desobedecendo o rei aqui nessa versão. Em Cantares 5 ela diz, eu já me despi, vou ter que vestir de novo, eu já lavei o pé, como é que eu vou sujar de novo? Então eles leram esse trecho e entenderam que ela tá tipo reclamando, tipo se queixando dessa inconveniência de ter que sair da cama para abrir a porta. Mas se você olhar o contexto da passagem inteira, todo o contexto tem um amor onde ela responde para resolver a questão. Ela chama ele de meu amado, no versículo 4. Ela, quando Jesus coloca, quando o rei coloca a mão na maçaneta da porta, o coração dela salta de alegria. Ela não está mostrando nenhuma resistência. Ela diz no versículo 5, você pode olhar aí no seu versículo 5, ela diz assim, levantei para abrir, eu me levantei, eu obedeci, eu abri o meu coração para o meu amado, eu abri. Então, não tem desobediência aqui. Tem uma noiva comprometida e que abriu, ela se levantou instantaneamente em obediência no versículo 5. Fechado esse parênteses, a mão de Deus então libera graça nessa fechadura e nesse trinco da porta. E aí Cantares 5:4, vai acompanhando na sua Bíblia aí, Cantares 5:4. Jesus coloca, o rei coloca a sua mão sobre a maçaneta, sobre a porta do coração. E o coração da noiva responde saltando. Jesus coloca a mão no nosso coração e o nosso coração recebe uma liberação de graça de Deus. Quando ele bate na porta do nosso coração, ele nos ajuda a destravar essa porta. O nosso coração, gente, ele é naturalmente fechado, ele é naturalmente contido, naturalmente resistente. Mas quando ele coloca a mão na maçaneta do nosso coração, nós conseguimos dizer, ok, eu vou abrir, eu estou disposto, eu vou até o fim, eu vou na montanha da mirra, me ajuda. Quando ele coloca a mão na maçaneta, essa sunamita, ela levanta e obedece. E aqui tá dito, ela obedece. E aqui é o primeiro teste. A gente vai olhar um pouquinho mais profundo para ele agora, tá? Versículo 6. Abri para o meu amado. Marque isso aí, isso é muito importante. Abri para o meu amado. Mas ele já tinha se retirado e ido embora. Abri. Como que se ela estivesse dizendo, rei, eu fiz o que você pediu. Eu não desobedeci dessa vez, mas eu tô chocada, porque meu amado não tá aqui. O que significa, gente? Mais uma vez a presença manifesta se retirou. O meu coração saltou quando ele falou, eu ouvi a sua batida na porta, eu ansiava por vê-lo, mas ele não tá aqui. Espera, Senhor, eu disse sim. Dessa vez eu não agi por medo, dessa vez eu respondi em prontidão, eu te busquei, eu tô numa vida intensa de oração, você vai se identificar, eu tô numa vida mais intensa de oração, de jejum, de compromisso, e ainda assim parece que eu não tô conseguindo te encontrar. Senhor, eu tô clamando mais, eu abri a porta e o Senhor não está aparecendo, o que está acontecendo? E o Senhor se esconde da noiva. Como eu já disse, mas eu vou repetir para ficar firmado o ponto, em duas ocasiões no Cântico dos Cânticos, mas são ocasiões completamente diferentes. Nesse trecho que nós estamos vendo no capítulo 5, ele está se escondendo de forma temporária. O que significa, gente, que ela não pode sentir a sua presença da maneira como está acostumada, mesmo que ela esteja respondendo em plena obediência. A outra vez que ele se afastou dela, ela não podia sentir a sua presença por causa de disciplina. Mas olha o que ela diz no versículo 8.
mesmo obedecendo, mesmo não sentindo a presença, ela diz no versículo 8, estou doente de amor. Ela está num outro nível, está experimentando algo completamente novo, mesmo que ele não responda da maneira como ela esperava que ele fizesse. Ela está doente de amor. Deixa eu te falar uma coisa, Hebreus 13:5 disse que o Senhor nunca nos deixa, jamais nos abandona. E é verdade, Ele nunca nos deixa no sentido de que os seus olhos estão sempre atentos aos seus filhos, os seus ouvidos estão sempre inclinados para aqueles a quem Ele ama. Não há um momento só em que os olhos de Deus não estejam atentos à sua noiva, à sua igreja, à sua presença, o seu espírito, eles estão vivendo em nós. Ele está nos observando. Então é verdade, Ele nunca nos deixa. Só que existe essa realidade diferente nesse momento, em relação a momentos onde Ele permite uma certa distância do sentido discernível da sua presença, vou colocar assim. Então não é que Ele retira a sua presença, mas Ele diminui a percepção e o discernimento da sua presença. E às vezes para um crente que está obedecendo plenamente. Não só para alguém que está sendo disciplinado. Porque muitas vezes parece que a presença some e você já começa, o que eu fiz de errado? Onde foi que eu desobedeci? Mas olha, para crentes plenamente obedientes, muitas vezes Ele recua um pouco dos sentidos discerníveis da sua presença para amadurecer o nosso amor, para causar humildade na gente, presta atenção nisso, para fazer a gente ir mais fundo no nosso fervor. Ele fala, vem atrás de mim, e ela diz, eu não tô te achando, e Ele continua dizendo, continua atrás de mim, e isso vai levar ela num novo nível de pureza. É como se você estivesse fazendo musculação, exercitando aquele músculo 10.000 vezes. O Espírito Santo está falando, me busca porque você é minha herança. É isso que você tem que fazer. E quando a gente não discerne a presença de Deus, a gente esquece disso. A gente está buscando e a gente não consegue perceber. E a gente fala, mas peraí, por que eu estou buscando mesmo? Eu não sinto mais Ele. Por que eu estou buscando? Eu não estou conseguindo achar você, Deus. E Ele está respondendo, porque você é minha herança e isso basta. Ah, é verdade. É verdade, Senhor, eu sou sua herança. Eu vou te obedecer, eu te amo. E eu vou exercitando esse músculo. E eu vou ficando cada vez mais forte, mais maduro. E ela vai se tornando cada vez mais parte da comunhão com o Rei do Getsemane, com o Cristo do Getsemane. Porque isso faz parte das comunhões do sofrimento de Cristo. Sabe por quê? Porque no Getsemane, na cruz, o Pai aparentemente abandonou o filho, desviou o olhar dele. Jesus disse ao Pai, Deus meu, por que me abandonaste? É como se Jesus estivesse dizendo para ela, quando a presença é afastada, mesmo na obediência, eu conheço esse sentimento, porque eu obedeci o Pai plenamente. Eu não estava sendo disciplinado, eu não fiz nada de errado, eu estava andando na perfeita vontade dele, e ainda assim houve um momento na minha vida onde eu não consegui discernir a proximidade dele de mim. Não foi só Jesus, nós podemos ver isso em Jó. E a história de Jó sempre me inspira muito. Você lembra, Jó? Deus chega para Satanás e fala, você viu meu servo Jó? Não tem ninguém como ele na terra, um homem íntegro, um homem justo, teme a mim, se desvia do mal. Deixa eu te perguntar, será que Deus fala isso sobre você, a Satanás? Será que Deus pode falar de você dessa maneira nos céus? Mas olha o final do livro de Jó, olha tudo o que Jó passou. Talvez Jó pudesse pensar, cara, o que eu fiz de errado? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Jó não tinha feito nada de errado, ele tinha feito tudo de certo. Jó estava completamente obediente, mas ainda assim, ele termina o seu livro dizendo, Deus, eu te conhecia de ouvir falar. Eu tinha um nível de conhecimento, mas agora os meus olhos te veem. Porque eu passei pelos ventos norte, porque a sua presença pareceu ser retirada, mas ainda assim eu obedeci em fidelidade, porque eu descobri que eu sou sua herança. Eu te conheço mais. Esse é o primeiro teste. Mas o segundo teste é que ela é perseguida e rejeitada pelas sentinelas. E a gente conhece esse teste também. Não é o Senhor que está virando o rosto aqui. Aqui, muitas vezes, é a igreja que vira o rosto pra gente. Às vezes é uma liderança que nos fere, uma liderança que nos trata mal.
A igreja que nos persegue, nos rejeita, e essa donzela aqui perde o seu lugar, perde a sua função, ela é machucada. Os vigias, os líderes, as sentinelas tiram o seu véu, a sua cobertura, o que significa que ela não pode mais funcionar, que ela não é mais bem-vinda. Então veja como é um teste de maturidade em 2 níveis. Primeiro, eu não sinto prazer mais na presença de Deus. Parece que a presença dele se retirou, mas também eu não sinto prazer no meio da igreja. Eu não consigo sentir prazer no meu lugar de oração, mas não consigo sentir prazer no lugar de comunhão. E sabe qual é a resposta desse teste de maturidade dessa noiva, que é o que nós precisamos aprender aqui nessa manhã? Olha a resposta de humildade dela. Vai para o versículo 8. Ela vai para as filhas de Jerusalém, que são os crentes imaturos. Lembra que a gente falou disso na primeira aula, onde a gente deu voz, deu sentido a cada personagem? Ela vai para essas filhas de Jerusalém, que têm muito menos experiência que ela, que conhecem muito menos a Deus do que ela. Ela vai, vamos dizer assim, eu vou colocar dessa maneira, ela vai para os novos convertidos e ela pede ajuda. Me ajudem com isso. Orem por mim. Eu tô falando sério. Olha que humildade, que lugar de maturidade que ela tá. Quantas pessoas, quando rejeitadas, feridas no meio do corpo de Cristo, da igreja, quantas pessoas se isolam, quantas pessoas ficam amargas, não querem mais saber do cristianismo, não entendem o que Deus está tentando fazer, que é fazer com que elas cresçam no jardim do coração delas. Porque foi isso que elas pediram, lembra? Elas oraram: Senhor, tire tudo que me atrapalha de ter uma comunhão maior com você. Senhor, eu quero te conhecer mais. Tudo é teu, Senhor. Quantas vezes você fez essa oração? E o Senhor respondeu: ok. Só que esse teste de maturidade vem. Então, muitas vezes a gente recebe injúrias, ofensas dentro do próprio corpo de Cristo. E a presença de Deus é retirada. E então você diz: esquece, Deus, eu não quero mais saber de você. Eu não quero mais saber da sua igreja. Eu não quero mais saber do corpo de Cristo. Quantos cristãos, milhares de cristãos, estão vivendo dessa forma? Andavam com muito fervor, com muito amor a Deus, mas agora estão ofendidos e não passaram nesse teste de maturidade. Ficaram ofendidos com Deus, ofendidos com a igreja. Mas ela, que passou no teste, ela diz para essas que são mais novas, mais imaturas que ela: se vocês o encontrarem, digam a ele que eu estou doente de amor. Eu não sei se você está entendendo o que nós estamos absorvendo aqui nessa manhã. O que essa noiva está respondendo, como que ela está passando nesse teste de maturidade. É como se ela estivesse dizendo dessa maneira. Você pode gravar essa última frase e eu vou terminar aqui. Eu não estou aqui, Deus. Eu não estou nisso, ó rei noivo, para me sentir bem. Eu não estou nisso para que tudo funcione como eu quero. Eu estou nisso por sua causa, Jesus. Eu quero a sua presença. Eu quero ser o seu jardim. Eu continuo doente de amor. Se eu não ver você novamente, filha de Jerusalém, digam para ele que eu estou com ele até o fim, por amor e por ele. E eu quero encerrar aqui. Eu quero encerrar aqui porque o Espírito Santo precisa nos fortalecer para nós passarmos por esse teste de maturidade. E eu quero me despedir aqui da minha turma do YouTube e eu espero você na aula de número 19. Um beijo no seu coração. E você que está aqui comigo no Instagram, eu quero orar pedindo a Deus graça. Graça para abrirmos o nosso coração. Graça para passarmos por esse teste de maturidade. E para entrarmos nesse lugar. Rumo ao selo de fogo do capítulo 8 de Cantares. Feche seus olhos, nós vamos orar rapidamente. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ai, Espírito Santo, obrigado porque você fala. Você não fala, só você brada. E você tem um compromisso. Um compromisso fiel, um compromisso zeloso. Você é ciumento por uma coisa. Por fazer para Jesus Cristo uma noiva madura. Obrigado, Espírito Santo, por não desistir de nos convencer da verdade. Obrigado por essa exortação de hoje. Quantas vezes, Senhor, nós fizemos essa oração. Senhor, tire tudo que nos atrapalha de te conhecer mais, de andar com você num nível mais profundo. Quantas vezes eu fiz essa oração, Senhor, eu quero só você. E quando esses testes chegam, muitas vezes nós somos reprovados. E eu quero pedir graça. Senhor, eu ouço a sua batida na porta dos nossos corações nessa manhã.
Eu ouço você bater nos nossos corações, dizendo: abra a porta para mim, minha amada, minha irmã, minha pomba, minha noiva. Obrigado porque você se fez carne e conhece os nossos sofrimentos. Obrigado pela sua aliança conosco. Obrigado por colocar o teu Espírito em nós. E obrigado por não desistir do nosso amor. Obrigado por fazer com que a graça me permita abrir o coração para o Senhor. Você disse: aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Jesus, eu não quero conhecer você só no nível do banquete, das passas e das maçãs. Senhor, eu quero dizer como Paulo, quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer o poder da ressurreição. Nós queremos aqui juntos participar dos seus sofrimentos. Nós queremos abrir a porta para esse rei, com os cabelos molhados do orvalho da noite. Com esse rei que, quando foi apertado, testado na sua maturidade, ele não olhou para Deus ofendido porque a presença foi retirada, porque todos o abandonaram, mas ele continuou obediente. Ele continuou doente de amor pelo Pai. Jesus, nos faz mais parecidos com você. Ainda que sejamos espancados pelas sentinelas, ainda que o discernimento da sua presença diminua, mesmo quando estamos obedecendo, Senhor, nós queremos dizer: estamos doentes de amor. Faz-nos mais maduros, Senhor. A ponto de pedir até mesmo para os nossos irmãos mais imaturos, mais novos: se vocês o virem, diga a ele que estamos doentes de amor. Senhor, o nosso coração clama uma coisa nessa manhã: que você seja o nosso alvo, que você seja o nosso fim, a nossa razão. Você é a nossa porção, a nossa herança. Você é o nosso único prêmio. Senhor, nós estamos nisso por você e por você somente. Obrigado pelo teste de maturidade nas nossas vidas. Nós te louvamos pelos ventos amargos do norte. Que você receba a fragrância e possa comer dos seus frutos, porque nós somos a sua herança. É isso que nós oramos, no precioso nome de Jesus. Ajuda-nos, Espírito Santo. Amém. Amém.